Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Bom, dizer que nós estamos felizes de estar aqui. Provável que a gente não consiga expressar tamanha alegria em estar aqui. Quero agradecer novamente, o que os irmãos daqui fizeram em São Paulo ontem. E a resposta do que aconteceu lá foi o que o irmão Edson Berchará falou aqui. Todos nós fomos abençoados pelo Senhor. Eu me lembro que na saudação que nós fizemos depois da abertura, eu dizia que quando Jesus estava nas bodas de Caná, quando no casamento acabou o vinho, e a sua mãe foi até ele e falou assim: olha, acabou o vinho. E Jesus repreendeu ela dizendo: mulher, mas ainda não chegou o momento de eu começar a fazer milagres. Mas ela olhou para aquela multidão, para aqueles homens que estavam ali, e saindo de perto deles, ela falou assim: olha, fazei tudo o que ele mandar. Ela estava simplesmente dizendo para eles, na perspectiva de um milagre que ela não imaginava nem sequer o que ia acontecer. Porque o milagre foi tão grande, que se depois você olhar no texto, você vai ver que o mestre Sala é chamado e falam para ele o seguinte, fala: olha, todo casamento ou toda festa que tem, a pessoa dá o vinho ruim para depois servir o vinho bom. E você deixou o vinho bom para o final. Mas era porque o vinho novo era aquilo que o Senhor tinha de melhor para fazer naquele lugar. Eu trago a paz do Senhor, da pastora Cida, do meu pastor, pastor Toninho, de todos os irmãos de lá. Eu ainda hoje falei assim para a pastora Cida, falei: pastora Cida, quando acabar o culto aqui, nós estamos indo lá para Jundiaí. Ela: de novo? Eu falei: não, de novo não, irmã. É que já era para ter ido, nós estou só... Mas eu falei: ó, nós vamos marcar para a gente ir lá. Não, pode deixar que nós vamos. Então os irmãos, pode esperar aí qualquer dia desse, nós vamos vir com um grupo bom de irmãos de lá. O carinho que nós temos por esse lugar é muito grande. Além de conviver muito tempo, de conhecer a Vânia, o Júnior. O Júnior, ele não entrava na igreja, ele ficava do outro lado de fora. Ele não queria se misturar com nós, agora deu nisso, Mas é porque Deus é maravilhoso. Quando ele estava lá do lado de fora, esperando a Vânia e o pastor Vilela, o Senhor já tinha decretado sobre a vida dele um ministério que vocês conhecem muito bem. E eu louvo ao Senhor por isso. Aproveitando que os irmãos estão em pé, sem nós demorarmos muito, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de São João, no capítulo de número 19, do versículo 17 até o versículo de número 22. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, para ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu creio que nós viemos a este lugar em busca de uma resposta. Interessante que hoje é o primeiro dia da semana. É este culto que vai fazer a referência para você melhorar a sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo, quando você estiver aqui. Então preste atenção em tudo que o Senhor tem para te falar nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo acima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus que leram este título, porque o lugar aonde Jesus estava crucificado
era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, porque ele disse, sou rei dos judeus. E Pilatos escreveu, e Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. E diga assim comigo: ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Amém? Ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua igreja, Pai. Pai querido, que neste momento, Senhor amado, esta igreja, Senhor, seja envolvida, Pai, numa atmosfera de glória, Pai. Pai querido, tira, Senhor, dos nossos ouvidos, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra. Mas, Pai querido, que esta palavra, Senhor, entre pelo nosso ouvido, desça até o nosso coração e produza, Senhor, mudanças em nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, para a Tua glória. Os irmãos podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, a gente vai entender que foi exatamente no momento da crucificação de Jesus. A gente não tem ideia do que Jesus passou desde quando ele foi entregue na mão daqueles que haveriam de levar ao sacrifício da cruz. Aquilo que nós vemos em filmes, aquilo que nós vemos retratado pelo cinema, não se compara ao sofrimento que Jesus teve lá naquela cruz, durante todo o seu percurso até chegar à crucificação. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, a gente vai entender uma coisa, que Jesus, quando ele foi levado para Pilatos para ser julgado, Jesus estava sendo julgado como um criminoso comum. Quando ele foi exposto, e junto com ele estava Barrabás, e o povo perguntou, então Pilatos perguntou: olha, aqui tem um homem que cometeu vários crimes, um homem que tinha vários pecados, um homem que não tinha sequer, uma conduta para se comparar àquele que estava sendo julgado juntamente com ele. E quando o povo ouviu aquilo, o povo disse: olha, nós queremos que solte Barrabás e manda crucificar Jesus. É desse Jesus que nós estamos falando nessa noite. Permita-me dizer algo para você. Se você está sentado aí, foi porque ele precisou vir aqui, como homem, para mostrar para mim e para você, não como ser derrotado, não como viver triste, não como viver angustiado, não como padecer necessidade, mas como alguém que acredita num Deus que tudo pode, como alguém que acredita num Deus que ainda é capaz de fazer, de mudar, de transformar, de restituir, de fazer algo extraordinário na minha e na tua vida, aleluias. A Bíblia diz que o Senhor é capaz de fazer coisas inimagináveis na nossa vida, quando nós acreditamos que Ele pode fazer. Às vezes a gente vem para um culto como esse, a gente acha que Jesus está longe de nós, a gente acha que Deus não está nos vendo, mas isso não é aquilo que muitas vezes a nossa cabeça pensa. Mas existem pessoas que passam por situações e acham que Jesus não está vendo ele, que acha que Deus abandonou. Entenda uma coisa: quando você está aqui neste lugar, o Senhor está cuidando do seu parente, do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo, aquele que mora aqui em Jundiaí, aquele que não mora aqui, aquele que mora em outra cidade. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que o Senhor está cuidando dos meus e dos seus, aleluias. Não importa o estado, não importa o país, aonde eles estiverem, enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando daquilo que é seu. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai entender que durante todo o percurso
Durante todo o ciclo de Jesus, Jesus procurou sempre ser obediente à palavra do Senhor, sempre à vontade do seu Pai. Quando ele estava no Getsêmani, ele ora ao seu Pai dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Ele não queria viver a vontade dele, porque se fosse a vontade dele, ele não subiria naquela cruz. Mas ele foi para lá, porque era a vontade do Pai. Porque a Bíblia diz em São João, capítulo 16, verso 33, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Nós estamos aqui porque Ele morreu lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque um dia Ele obedeceu aquilo que estava proposto pelo Senhor, para que Ele tivesse hoje um corpo glorificado e estivesse morando com o Pai lá no céu, intercedendo por mim e por você, olhando para mim aí, para a sua vida, ouvindo a minha e a tua oração, ouvindo aquilo que muitas vezes nem a nossa voz sai, mas o nosso entendimento, diz a palavra do Senhor: ainda a palavra não me saiu a boca, e tu já sabes o meu pensamento. Você às vezes não precisa gritar para o Senhor te ouvir. Se você estiver pensando, Ele já leu o teu pensamento. E muitas vezes, aquilo que você nem está esperando, o Senhor já decretou na sua vida a vitória. O que eu quero que você entenda nessa noite é que no reino espiritual já existe uma bênção preparada para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor preparou para nós algo bom, maravilhoso, algo eterno, algo que a traça não corrói, algo que o ladrão não vai roubar, algo que ninguém vai poder tomar. Hoje nós temos as nossas coisas, nós temos o nosso bem, e às vezes alguém vem e toma, mas entenda que aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, o ladrão não rouba, a traça não corrói, porque é a herança do meu Deus e do seu Deus para minha e para a sua vida, aleluia. Quando eu li esse texto, e eu fiquei meditando, ninguém vai mudar o que está escrito lá na cruz. Quando Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus sofreu açoites, que Jesus sofreu escárnio, que Jesus foi cuspido, que Jesus foi chicoteado durante todo o caminho. Colocaram uma cruz que não era dele, para ele carregar por minha vida e pela sua vida. Talvez a gente não tenha dimensão para entender isso, a nossa mente não consegue entender, porque a pior morte que tinha era a morte de cruz naquela época. Mas entenda uma coisa, existia um propósito de Deus sobre a vida de Jesus, porque Ele veio como cordeiro para morrer por mim e por você, pelos pecados que eu tinha. Isso já foi falado aqui pela irmã que acabou de dizer isso. O preço já havia sido decretado na cruz do Calvário, e quando nós entendemos isso, nós vamos orar para a Escritura e vamos entender que Jesus carrega uma cruz durante um período para chegar até o local aonde Ele ia ser crucificado. O período era curto. Eram 3 quilômetros aonde Ele estava, até onde Ele ia ser crucificado. Não demorava nem 15 minutos, Jesus demorou quase 3 horas para chegar até aquele lugar aonde Ele ia ser crucificado. Imagina uma pessoa apanhando o tempo todo, sendo chicoteado o tempo todo. E quando se um dia você quiser pesquisar a história do chicote dos romanos, na ponta deles tinha ossos. Cada vez que Jesus tomava uma chicotada, era como se pedaços da sua carne eram arrancados naquele lugar. Mas entenda que durante todo aquele percurso, a Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca, Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não disse: ah Senhor, porque eu, mas Jesus, como cordeiro vivo, como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca, e Ele foi até a morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos o direito de estar aqui. Para que hoje eu e você tivéssemos o direito de ser aqui, de vir a este lugar, nesta igreja, para dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo, pelo sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, pela minha vida, mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu querer viver algo extraordinário. Entenda uma coisa,
A Bíblia diz que, e é interessante que a gente vai, é só quem é professor de escola bíblica, quem estuda a Bíblia, que vai entender isso que eu vou falar. Mas eu vou falar de uma forma simples para você entender. Esse texto, ele está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Falam do mesmo texto. E se você olhar para o texto de João, fala que Jesus foi crucificado às 3 horas. No texto de Marcos, fala que Jesus foi crucificado às 6 horas. E aí a gente pensa, né, mas o relógio voltou. É que quando João escreve, ele escreve pelo horário judaico. E quando Marcos escreve, ele escreve pelo calendário hebreu. Entenda uma coisa, a gente vai encontrar textos na palavra do Senhor que às vezes nos confrontam, para nós entendermos qual é o propósito de Deus, qual é a sua boa e agradável vontade. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente precisa entender uma coisa. Quando eu digo para você, olha, ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Quando Pilatos foi crucificar os ladrões que estavam lá, diz a palavra do Senhor que Pilatos mandou colocar uma placa no pescoço do ladrão da direita e no ladrão da esquerda. E estava escrito no peito de Dimas, que era um dos ladrões, quem era o nome dele e o que ele tinha cometido. Porque quando ele foi crucificado, quando eles foram crucificados, a Bíblia diz que durante o percurso todo, a região aonde Jesus foi crucificado não era no monte, era numa praça. E no final da praça, era onde todas as pessoas iam passar por aquele lugar e precisava se colocar na descrição quem era a pessoa e qual era o crime que ele tinha cometido. E quando Pilatos manda colocar aqueles homens lá na cruz, Dimas e Cessas, nas duas placas estavam escritos os nomes, estava escrito o nome dele e o que eles tinham feito. Os dois ladrões e salteadores. A Bíblia diz que quando eles eram crucificados, eles eram despidos das suas vestes, para expor a sua nudez para o povo, para que o povo enxergasse aquilo que eles haviam feito. Era uma forma de punição, para que as pessoas ao olharem lá soubessem o que eles tinham feito, qual era o crime que eles tinham cometido. E quando eles colocam lá os dois ladrões, as duas identificações dos dois ladrões, eles vão até Pilatos e falam assim, olha, o que nós vamos escrever no ladrão ou naquele que está pendurado na cruz do meio? Pilatos diz assim, olha, faz o seguinte, coloca nos 3 idiomas, no grego, no latim e no hebraico, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Às 3 horas da Páscoa, às 3 horas da tarde, seria o horário da Páscoa. A cidade estava chegando as pessoas para celebrar a Páscoa. E quando eles passavam por aquele lugar onde estavam aquelas 3 cruzes, diz a palavra do Senhor que quando as pessoas olhavam para Jesus, viravam o seu rosto. Quando as crianças olhavam para Jesus, elas não conseguiam olhar, tamanha era a forma como ele tinha ficado. E Isaías vai escrever exatamente isso, dizendo, olha, ele foi achado indigno entre nós. Homem que não tinha beleza nenhuma, olhando nós para ele, nós não vimos formosura nenhuma, mas ele ainda continua dizendo, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Foi por conta do que ele fez, do que ele se propôs a viver lá naquela cruz do Calvário, que eu e você temos direito de ser sãos na presença do Senhor. Nós temos que ter saúde, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Diz a palavra do Senhor que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso eu e você estamos aqui nesta noite. Aleluia! E a Bíblia diz que Pilatos então diz o seguinte,
escreve assim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Interessante que nos ladrões, Jean, eles colocaram a placa no pescoço. Mas Jesus, ele colocou acima da cruz. E quando ele coloca acima da cruz, a Bíblia diz que o ladrão da direita, talvez num gesto único de olhar, para aquela plaquinha que estava escrito ali, ele olhou para Jesus e falou assim: então o Senhor é rei? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluias, lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi o reconhecimento de alguém que não o conhecia, mas sabia daquilo que ele sabia, de quem era aquele homem que estava ali, porque ele olhou na placa e não viu pecado nenhum. Não estava escrito que era ladrão, não estava escrito que era salteador, não estava escrito que era estuprador, não estava escrito nada, estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E Jesus responde para ele de imediato: hoje mesmo, tu estarás comigo lá no paraíso. A Bíblia diz o seguinte, que os judeus, para não dar menção a Pilatos, eles vão até Pilatos e falam: olha, não coloca lá, que Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque dá a impressão que você está dizendo que ele é rei. Mas entenda uma coisa, Jesus nunca disse que era rei dos judeus, porque quando ele estava sendo julgado, Pilatos falou para ele: você é o rei dos judeus. Ele falou: você que está dizendo, eu não estou falando nada disso. Mas já que você está falando, eu recebo. Já que você está falando, então eu sou. Mas entenda uma coisa, as pessoas passavam por aquele local e viam a cruz de Jesus, a cruz de Dimas e a cruz de Estésis. E a Bíblia diz que quando eles passavam por aquele lugar, quando eles olharam naquela cruz não estava escrito que ele era ladrão, não estava escrito que ele tinha crime nenhum. A única coisa, a única condenação que ele tinha, era porque ele era o rei dos judeus, Jesus Cristo, o Nazareno. Quando Pilatos entregou Jesus para ser condenado, diz a palavra do Senhor que ele lavou as suas mãos, exatamente em sinal de que ele não havia achado culpa nenhuma, mas como foi feita uma troca, foi feita uma barganha, entenda que ele não tinha o que fazer. E eu quero dizer para você nessa noite, não aconteça o que acontecer, não troque Jesus por nada na sua vida, não troque o momento de estar aqui, não troque a particularidade de estar na presença do Senhor. É 1h30, 2 horas de culto, não tem problema nenhum. Aqui ainda nós estamos num lugar maravilhoso, ar-condicionado. Ontem a gente estava lá na igreja, todo mundo derretendo, mas ninguém saiu do lugar, porque bom é estar na presença do nosso Deus. Não há lugar melhor para estar do que a casa do Senhor, não há momento melhor para viver do que a sua presença, do que a sua glória, do que estar na presença do Rei. Aleluia! Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viraram o seu rosto. Mas o que tem isso a ver com aquilo que a gente falou no início? Ninguém pode apagar o que está escrito lá na cruz. Mas o que está escrito lá na cruz? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vou falar mais simples para você entender, tá bom? Abre sua Bíblia. No livro de Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 14. Aleluias. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. Aleluias. Dá uma olhada ali, ó. Sabe o que estava escrito lá na cruz? A minha e a tua sentença. E a Bíblia diz o seguinte, olha lá. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de nenhuma forma, de nenhuma maneira nos era contrária, ele nos tirou do meio de nós,
e cravou na cruz do Calvário. Ou seja, a sentença que nos punia, aquilo que nos fazia indignos, o Senhor tirou de nós, a cédula que nos condenava, e cravou na cruz do Calvário, para dizer para mim e para você, que não, tudo aquilo que nós devíamos, tudo aquilo que nós tínhamos como débito diante do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, e que vive uma nova vida com Cristo. Eu quero dizer para alguém nessa noite, aquilo que te condenava, aquilo que muitas vezes o diabo sopra no teu ouvido para te acusar de algo que você já passou muito tempo, entenda o seguinte: toda sentença sobre a minha e a tua vida está pago, está pago, está pago, está pago, está pago, aleluia, está pago no nome do Senhor. Oh, aleluia! Posso falar uma coisa? Pode? Sabia de uma coisa? Todas as vezes em que o diabo se apresenta diante do Senhor, mas ele faz isso? Faz. Ele não fez com Jó? Ele não foi lá passear, se apresentou diante do Senhor, e o Senhor falou para ele: da onde você vem? Aí eu venho de rodear a terra. E o Senhor testifica o seguinte: olha, de tudo que você viu, para resumir, né? De tudo que você viu, de todas as pessoas que você viu, você observou meu servo Jó? Fiel, temente e obediente à minha palavra. E Satanás vai dizer para o Senhor: olha, Senhor, mas também o Senhor dá tudo que Ele quer. Assim é fácil. O Senhor autoriza o diabo. Pode tirar tudo que ele tiver, porque eu tenho certeza, eu confio nele e sei que ele não vai me trair. E eu não vou contar a história de Jó não, mas se você ler a história de Jó, você vai ver que ele passou de um milionário a um estado miserável. Mas ele disse uma coisa no texto da palavra do Senhor, ele diz, quando levaram a notícia para ele que ele tinha perdido tudo, perdeu seus filhos, perdeu o seu rebanho, perdeu tudo que ele tinha, ele olhou para o céu, rasgou as suas vestes e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele estava no estado miserável, ele vai proferir uma outra palavra de bênção, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a minha vida. Entenda que não é o momento, não é a situação que define quem eu e você somos na presença do Senhor. O que define o que eu e você somos na presença dEle é a medida em que nós confiamos nele plenamente, porque cada prova que eu e você passamos, o Senhor está comigo e com você, aonde nós estivermos. Pode ser na alegria, pode ser na tristeza, pode ser na bonança, mas Ele está conosco todos os dias, aleluia. O diabo pode até dizer para você: não vai conseguir, não vai vencer, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você, tudo que você quiser, eu vou te dar, aleluia. Entenda uma coisa, não importa o que falam de você, sabia disso? E às vezes a gente se magoa com isso, pastor. Às vezes a gente não está preparado para ouvir algumas coisas, e alguém fala, e a palavra tem um poder extraordinário. A Bíblia diz isso, que a gente tem que tomar cuidado exatamente quando a gente abrir a nossa boca, porque da mesma boca pode sair bênção ou maldição. Quando a gente ouve alguma coisa que não nos agrada, se a nossa fé não estiver bem, o que acontece com o nosso coração? Entristece, a gente se magoa, não magoa? A gente fica entristecido, às vezes não dá nem vontade de vir na igreja. Não vou hoje não, porque hoje eu não estou bem. Porque o meu amigo do meu trabalho, ele me magoou. Porque o meu vizinho falou mal de mim. Porque a minha mãe e o meu pai me abandonaram. Oh, aleluia! Mas aprende uma coisa nessa noite. A Bíblia diz que mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu, o Senhor, todavia, não te abandonarei.
Mesmo que as pessoas falem de você, não tem problema nenhum, pode falar. O que interessa é o que os céus falam a meu e a teu respeito. O que interessa é o que está cravado lá na cruz do Calvário, e que nenhuma condenação há pela nossa vida, porque nós vivemos em novidade de vida com Cristo dia após dia, aleluias. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que aquilo que foi proferido por Pilatos, ele diz, olha, o que eu escrevi eu não vou mudar. É como se o diabo chegasse diante de Deus e tentasse mudar aquilo que ele já escreveu. E é como se Deus estivesse dizendo, olha, o que está escrito sobre esta igreja, está escrito e eu não vou mudar. Eu vou continuar abençoando, eu vou continuar revestindo, eu vou continuar mudando a história desta igreja e de cada pessoa que entrar neste lugar, aleluia. Entenda uma coisa, quando Pilatos ele diz que a sentença que está lá, ele não poderia mudar, é como se ele estivesse tomando a segunda decisão maior da sua vida, porque a primeira era que ele não tinha achado culpa nenhuma em Jesus, mas quando ele escreve lá na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ele estava dizendo com convicção, olha, esse homem não tem pecado nenhum, esse homem não foi encontrado, eu não posso culpá-lo de nada. Se vocês querem, foi o que ele fez, se vocês querem que ele seja crucificado, então ele vai ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus abriu a sua boca para falar duas coisas. Primeiro, ele disse, tenho sede, e deram para ele vinagre para ele tomar, porque os homens queriam que Jesus sentisse agonia até o último momento da sua morte. Ele foi transpassado com uma lança do lado do seu coração, e a Bíblia diz que quando ele foi transpassado naquele lugar, naquela cruz do Calvário, ele olhou para o céu e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E ele vai dizer na sua palavra depois, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado aquilo que estava proposto sobre a minha vida. E a Bíblia diz que tudo isso que ele fez foi para que eu e você tivéssemos o direito de estar aqui nessa noite. Você pode entender isso? Será que a gente consegue entender a grandiosidade de um homem que submete-se à morte de cruz para salvar um povo que não tinha a menor condição? Um povo que não tinha sequer o direito, mas eu li na minha Bíblia que Jesus veio para os seus. Sabe quem eram os seus? Eram os judeus, mas todos quanto receberam, eu, você e cada um de nós que estamos aqui, nós recebemos o Senhor, e por isso eu e você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, aleluias, herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Deus. Sabe o que é isso? Herdeiro de uma herança que ninguém pode tomar, herdeiro de uma sentença que estava proposta lá na cruz do Calvário. Não foi encontrado crime nenhum em Jesus, mas o meu pecado e o teu pecado estava sobre os seus ombros, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Por isso que a gente saiu de casa, eu saí de lá de Santo André, a gente veio derretendo, acho que nós tomamos 5 litros d'água, eu e o Valdemar. Eu falei para o Valdemar, misericórdia, Valdemar, como é que pode um calor desse? Falei, imagina como é que está Jundiaí. Chegamos aqui derretendo. Mas eu falei, Senhor, olha, eu creio que Tu tens uma palavra para a Tua igreja. O decreto que fizeram contra você não tem validade nenhuma. O decreto que falaram para você, aquilo que o médico falou, não tem validade nenhuma. Aquilo que o advogado falou, não tem problema, não fique tranquilo. Aquilo que o seu patrão falou para você, olha, vai ter um corte na empresa, a gente vai ter que fazer uma redução de funcionários e provavelmente você vai ter que ser demitido. Fique em paz, fique tranquilo, porque se essa porta se fechar, Deus abre uma maior ainda, e se for a porta que Ele abriu, ninguém fecha. Aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, não tem demônio nenhum capaz de mudar a sentença que foi cravada na cruz do Calvário sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia. Interessante que quando nós falamos isso,
a gente precisa crer naquilo que nós estamos falando. E eu quero dizer para os irmãos, a última vez que eu vim aqui, interessante que assim, a gente às vezes a gente fala assim, a gente não tem tempo, né? E eu comecei a dar aula, né? Trabalhei durante 12 anos na radiologia, fiz técnico, tecnólogo, pós-graduação. E aí eu fui para a aula, né? Fui supervisor de unidade, fui dar aula e me acomodei, achei que aquilo ali era o melhor lugar do mundo. Sabe quando a gente se acomoda? E Jesus nos cobrando, porque a gente queria participar de algumas coisas na igreja e eu já tinha saído dessa escola umas 2 vezes por conta de conflitos, de coordenação de alguma coisa. E aí virou o ano, mudou a coordenadora, eu saí e falei, só volto para cá quando trocar a coordenação, senão não volto mais. Aí trocaram a coordenação, é uma amiga minha que eu conheço de muitos anos, e ela falou, Edson, eu quero que você volte a dar aula aqui. Tá bom. Eu fiquei 2 semanas e meia dando aula. E aconteceu um outro conflito e eu saí. E aí eu fiquei sem entender. Né? E aí já vem a preocupação da gente ficar preocupado como que a gente vai fazer, como que a gente vai sobreviver, como que a gente vai cuidar da nossa casa, como que a gente vai prover o nosso lar. E uma madrugada eu estava orando ao Senhor e o Senhor me fez lembrar de uma coisa. O Senhor me fez lembrar do Salmo 23. O salmista Davi ora ao Senhor e diz, o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. E eu aprendi uma coisa exatamente naquele dia que eu estava de joelho. Viver sob a dependência de Deus. Porque quando eu vivo sobre a dependência dEle, não me falta nada. Porque eu vou estar fazendo exatamente o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas não te faltará, serão acrescentadas. E eu quero dizer para os irmãos que graças a Deus não tenho faltado nada na minha casa. Porque o Senhor tem provido para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para minha netinha de 6 anos, que um dia eu vou trazer ela aqui. Eu tenho que esperar ela crescer mais um pouquinho, ela dá muito trabalho. Aquele ali gosta de entrar na bateria, ela não, ela já tinha aberto a porta, já tinha sentado lá dentro. Mas eu louvo ao Senhor exatamente por isso. Entenda o seguinte, quando o diabo olha para a cruz de Jesus, ou quando as pessoas que passavam ali olhavam para a cruz de Jesus, talvez virando o seu rosto, olhando para a cruz da direita e para a cruz da esquerda, e vendo que eram 2 ladrões, talvez eles pudessem olhar, mas aquela cruz do meio, aquele ali também é ladrão. Mas entenda uma coisa, o inimigo não pode me acusar e nem te acusar. Na presença do Senhor não existe ex-drogado, não existe ex-bêbado, não existe ex-prostituta, não existe nada disso, porque a Bíblia diz que os nossos pecados foram apagados pelo Senhor, lançados no mar do esquecimento. Então tira da sua cabeça aquilo que te incomoda e que não permite que você se foque na presença do Senhor nesse dia. Entenda que aquilo que aconteceu na sua vida é como se o Senhor tivesse apagado a minha e a tua história, para você viver uma nova história com Cristo, dia após dia, momento após momento. Cada segundo da minha vida é uma novidade de vida que Deus tem para mim e para você, e eu não preciso me preocupar com o amanhã, eu não preciso me preocupar que segunda-feira eu tenho um monte de coisas para fazer, mas quando eu olho para esta palavra, eu tenho que entender que no Salmo de número 37, versículo de número 5 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Descansa no Senhor. Deixa Deus tratar a sua mente. Deixa eu fazer uma pergunta de criança, tá bom? Pode? Pode? Pergunta infantil. Essa aqui eu aprendi e sempre eu falo isso. Eu falei isso na igreja outro dia. Alguém aqui sabe a distância do céu para o inferno? Nossa, que silêncio, irmãos. Ó,
Está todo mundo tentando calcular em metros, em quilômetros. Quanto que é? 30 centímetros. Ó, você viu? Como assim? 30 centímetros. Cabeça e coração. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Onde está o ouvido? Cabeça. Se a palavra entrar aqui e não descer aqui e provocar mudança, então você está no caminho errado. Porque a palavra do Senhor, ela nos confronta nos nossos erros, nas nossas falhas, naquilo que nós vivenciamos. Entenda, isso aqui é simples de entender. A palavra do Senhor, ela tem que entrar na minha mente e mudar o meu coração na perspectiva de viver uma nova vida com Cristo. 40? Entenda o seguinte: quando eu ouço a palavra do Senhor, ela tem que entrar dentro da minha mente e mudar o meu coração. Nós pregamos uma palavra que tem o poder de transformar vidas. Sabia disso? Jesus é o único que tem a capacidade de transformar alguém indigno, alguém impuro, e fazer uma pessoa limpa, cheirosinha, bonita, para se assentar junto com você. Vou te dar um exemplo simples. Posso, Valdemar? Pode? Eu tenho que usar o exemplo que eu conheço. Você é o mais próximo de mim. Valdemar está aqui, ó. Valdemar está aqui. Quantos anos você tem de evangélico? Quem vê ele assim bonitinho, cheiroso, né? Aprumadinho, não imagina o que o diabo fazia com ele. Você tomava quantos litros de pinga, Valdemar? 4? Ele tomava só 4 litros de pinga. A gente toma água, né? Ele tomava pinga. 4 litros. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Mas entenda uma coisa, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo o seguinte, que quando essa palavra entrar na minha mente e não conseguir mudar a que está aqui dentro, ela não produz efeito. Porque o Senhor, Ele não arromba lugar nenhum, Ele não arranca nada, Ele muda quando eu e você abre a porta do meu e do seu coração para que Ele provoque essa mudança dentro de nós. A mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, porque Ele quer mudar o nosso interior primeiro, para que depois o nosso exterior consiga mostrar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu patrão, para o meu irmão que está lá do outro lado, aquele homem que está passando do outro lado da rua, vai olhar para você e vai dizer: olha, moço, moça, você tem alguma coisa de diferente na sua vida, e você vai dizer: olha, é que eu sou um servo do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso que o Evangelho faz. Foi isso que Jesus foi fazer lá na cruz do Calvário, para provocar uma mudança na minha e na sua vida. Só para nós encerrarmos, tá bom? Eu vou guardar, eu faço esboço de teimoso, mas tudo bem. Eu já falei aqui, né? Eu faço esboço de teimoso. Eu peguei na Bíblia, o Valdemar falou, já mudou tudo. Eu falei, não, eu não, é Deus que muda, mas tudo bem. Só para você entender uma coisa. O que Deus fez na vida dele, e eu posso testificar porque eu conheço a história do Valdemar. Pouquinho, né, Valdemar? Um dia ele vem aqui, mas tem que ser um culto só para ele contar o testemunho. Irmão, pensa que tem história. Só ele, você não vai nem louvar já. Ah, é história. É longa a história. O Valdemar, ele dormia, a igreja tinha um ônibus, e tinha um cachorro que ninguém chegava perto do cachorro. Valdemar chegava bêbado lá, o cachorro cuidava dele. O cachorro não deixava ninguém chegava perto do cachorro. Valdemar chegava lá, o cachorro cuidava dele para que nada acontecesse com ele. Aí o que Deus fez com ele?
ele já estava num ambiente de glória, porque ele estava embaixo do ônibus da igreja, dormindo embaixo do ônibus. Aí o que Deus fez? Falou, bom, já que ele está aqui, aí Deus pegou ele, mandou ele para o Desafio Jovem, tratou ele, deixou ele arrumadinho, aprumadinho. Aí quando ele estava bem, aí o Senhor falou, agora você vai abençoar alguém da sua família. Foi quando ele começou a orar pela vida do filho dele, que vivia numa situação tão igual a dele. A diferença era que o Vlad não bebia a quantidade que você bebia. Mas entenda que aquilo que era de geração em geração, o Senhor foi quebrando para que o nome dele fosse glorificado. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando de um ente querido seu que está longe daqui. Talvez a sua cabeça não esteja voltado exatamente para cá, porque o seu desejo de pai, de irmão, de irmã, de alguém que está distante do Senhor, era que vocês queriam que ele estivesse aqui. Mas entenda uma coisa, estou dizendo isso pelo Espírito Santo do Senhor, enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando dele, e no momento certo Deus vai trazer, Deus vai mudar, Deus é capaz de transformar, Deus é capaz de fazer o homem levantar do pó e colocar ele no lugar de honra, de bênção e de alegria, aleluia. Quem recebe essa palavra? Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem ouvido alguém dizer para você, olha, quer ver uma coisa que alguém te fala? Isso aqui não é revelação não, tá? Isso é verdade. Quer ver alguma coisa que alguém te fala? Mas você é crente? Por que você vai na igreja? Por que a sua vida está assim e você continua na igreja? Quem já ouviu isso? Resposta de Deus: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquilo que te falam, aquilo que falam para você, não diz quem você é diante do Senhor. As pessoas olham para você e às vezes não enxergam você como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas entenda e aprenda isso nessa noite. Aquilo que foi cravado lá na cruz do Calvário, como sentença de vida, de morte para Jesus, trouxe vida para mim e para você. E a palavra do Senhor para esta igreja é que aquilo que diziam quem você a partir de hoje não vai se importar mais com isso. Você vai dizer que você é um homem e uma mulher de Deus, um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. As pessoas podem falar o contrário, mas entenda uma coisa: não há nenhuma condenação diante daquilo que Deus proferiu lá na cruz do Calvário sobre a minha e sobre a tua vida. É difícil às vezes ouvir alguma coisa que nos entristece, mas sabe o que você faz? Faz um caninho assim, ó, entra aqui e sai aqui. Ou então você faz uso da palavra do Senhor, ouve tudo e retém só o que é bom para você. Olha, não serviu, não entristeceu a minha alma, então eu vou glorificar ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, só para nós encerrarmos. Quando as pessoas do mundo olharem para nós e acharmos que nós somos normais, tem alguma coisa errada conosco. Tá bom? Quando alguém que não é cristão olhar para você e achar que você é normal, pode ficar preocupado. Irmão, você está dizendo que nós somos tudo anormal. Irmão, nós somos tudo fora de órbita. Nós não somos desse mundo. O nosso reino não é aqui. Eu falei outro dia na igreja, irmãos, isso aqui, né, a gente tem a nossa casa, a gente tem o nosso carro, e a gente é muito aquém daquilo que a gente tem. A gente acha que aquilo que a gente conquistou é a melhor coisa do mundo, mas entenda uma coisa: Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar. E o lugar que o Senhor está preparado para mim e para você, ele mostrou para João. No livro de Apocalipse, João vai dizer: olha, eu vi
a cidade santa, ataviada como cordeiro vivo, as ruas são de ouro e de cristal. A minha morada não é essa terrena, aquilo que eu tenho não é meu, aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, nem este corpo vai subir, mas entenda que aquilo que Ele deu para mim como convicção de fé, vai me fazer chegar lá, entrar, olhar para o Senhor, Ele olhar para mim e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí você vai entrar na cidade santa, pelas portas do Cordeiro, vai se assentar à mesa e vai ser servido pelo Senhor. Existe coisa melhor do que isso? Não existe coisa melhor do que isso. Mas para que tudo isso acontecesse, Ele precisava descer lá naquela cruz, ou subir lá naquela cruz. E quando Ele disse: está consumado, a Bíblia diz que aquilo que nos impedia de falar com o Pai, acabou. Porque quando Ele diz está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que quer dizer isso? Para que o sacerdote pudesse interceder pelo povo, ele tinha que entrar dentro do santuário, amarrado com os pés, um sino na cinta, para interceder através de um cordeiro para fazer isso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, não havia mais a necessidade de um cordeiro para ser morto, porque Jesus estava fazendo isso. Mas o mais interessante disso é que a minha sentença e a tua sentença não foi escrita com tinta, caneta Bic, não Montão Blanc, né, que é a caneta pena, não foi escrito com guache, não foi escrito com souvenir, nem tinta de piso, mas foi escrito com sangue do Cordeiro, que está escrito lá na palavra do Senhor. Isso nos dá o direito de olhar para qualquer pessoa que nos acusar e dizer: olha, você pode falar o que você quiser, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. Sabia disso? O importante é que o meu Deus pensa de mim. As pessoas podem olhar para você e falar: você não vale nada. Eu falei: beleza. Para você não tem problema nenhum, né, Edson? Não mudou em nada a minha vida. Eu continuo louvando e agradecendo ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu continuo adorando Ele sempre, da maneira de sempre, do mesmo jeito de sempre. Aprenda uma coisa nessa noite. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai entender que a cédula que nos trazia pecado, aquilo que nos imputava pecado, Jesus cravou lá na cruz do Calvário, para dizer que eu e você somos livres para adorar ao Senhor. Para dizer que eu e você podemos levantar a nossa voz, cantar aqui e saber que a minha voz não ficou aqui nesse teto que está aqui neste lugar. Saber que a minha oração, quando eu dobro os meus joelhos, elas não ficam simplesmente no ambiente aonde eu estou, mas quando eu olho para dentro da palavra do Senhor, eu vou entender que cada vez que eu dobro o meu joelho, eu sei que há um Deus que está ouvindo a minha oração, porque a Bíblia diz que quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós cantamos ao Senhor, é como se Ele se inclinasse dos altos céus para ouvir a minha e a sua voz. E só para a gente encerrar, fique de pé um pouquinho. Isso que eu vou falar aqui é algo difícil de entender, mas simples de compreender. Tá bom? Nós estamos aqui no número de mais ou menos umas 60 pessoas. Mais ou menos. Se a gente olhar pela população do mundo, quantas pessoas existem no mundo cultuando a Deus exatamente nesse momento? Milhões e milhões de pessoas, né, Gilmar? Olha como Deus te ama. Isso eu vou falar não é para você ficar orgulhoso não, tá? É para você saber que Ele te ama. Existem milhões e milhões de pessoas no mundo hoje adorando ao Senhor. Mas quando você abre a sua boca, o Senhor sabe que é você. Quando você abre a sua boca para louvar ao Senhor, o Senhor sabe que é você.
Quando você abre a sua boca para dizer, Senhor, muito obrigado, o Senhor está ouvindo você dizer, Senhor, muito obrigado. Quando você está dizendo, Senhor, eu não posso mais, eu não consigo mais, o Senhor olha dos altos céus, ouve a minha e a tua voz. Existem milhões e milhões de pessoas exatamente neste momento, fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo, cultuando ao Senhor. Mas existe um Deus no céu, que conhece a minha e a tua voz, que sabe o que eu e você precisamos hoje, da presença do Senhor, daquilo que Ele tem de melhor para nos ofertar, para nos dar nessa noite. Talvez você venha a este lugar e você não consegue entender isso. Como é que pode um Deus capaz de fazer coisas na minha e na sua vida, a ponto de mudar a minha e a sua história? Mas entenda uma coisa, Deus está cuidando de mim e de você, independente da situação, daquilo que nós estamos passando. Ele está nos vendo, ouvindo aquilo que eu e você estamos passando. Às vezes você não falou ainda. Sabia disso? E só para você aquietar o seu coração, deixa eu falar um negócio para vocês. E aí eu encerro, tá bom? Um dia eu estava lendo o livro de Salmos, e eu me deparei com um versículo que me deixou extremamente desconfortável em relação a tudo aquilo que eu entendi como sentido de vida até hoje na minha vida. Tudo. A Bíblia diz o seguinte: ainda os meus ossos estavam informes, ou seja, ainda não tinha forma nos meus ossos no ventre da minha mãe. E o salmista Davi continua escrevendo o seguinte: mas eu já escrevia a tua história. E só para você entender a dimensão do que essa palavra quer dizer, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, aquilo que você ainda vai passar, já está escrito pelo Senhor lá no livro da sua vida. Aquilo que eu e você vamos passar no dia de amanhã, que a gente não sabe nem como que vai ser a nossa segunda-feira, mas entenda uma coisa, no reino espiritual, no reino dos céus, já está escrito sobre o dia 25, que aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida está escrito pelo Senhor. Então descansa o seu coração nessa noite, porque aquilo que está proposto para viver uma vida plena com o Senhor, apenas descanse, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, viva a sua vida na presença dEle, no momento dEle, deixa Ele conduzir a sua vida e fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque quando nós fazemos isso, nós podemos deitar a nossa cabeça e descansar o sono dos justos. Tem alguém aqui que tem problema para dormir, e não consegue dormir à noite? Acabou. Hoje é o último dia. Amém? A Bíblia diz o seguinte, Salmo de número 4, versículo de número 8. Em paz, você vai ler esse versículo, tá? Pega o Salmo de número 4, você vai ler ele todinho. O último versículo diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei. Aleluias. Aleluias. Sabe o que é isso? Você deitar e descansar. Você deitar e descansar. E saber que o Senhor está cuidando do seu sono. Aleluia! Você deitar e dormir. E saber que Ele está guardando o seu sono. O Senhor não nos fez para viver de uma forma dependente de nada a não ser dEle. Aprenda a depender do Senhor. Aleluia! Eu costumo dizer o seguinte:
Vou falar uma aula de anatomia simples, tá bom? Eu posso falar que eu estudei um pouquinho, né, Vânia? Mas entenda o seguinte: alguém aqui dorme preocupado se o coração está batendo? Não? Se está acelerado? Se está, descompensado? Entenda uma coisa: Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, e Ele soprou os fôlegos de vida sobre o homem, a gente não se preocupa, por exemplo, a questão da nossa respiração. A gente passou pelo Covid, teve gente que teve Covid e nem percebeu. Alguns o Senhor recolheu porque era propósito dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a gente não se preocupa em respirar e expirar. A gente faz isso automaticamente. E quantas bactérias entram pelo seu nariz, pela sua boca, pelo seu ouvido, por tudo que é buraco que a gente tem. Mas esse corpo que Deus fez é tão maravilhoso, que Deus criou um monte de anticorpos para combater exatamente isso, para que eu e você não venhamos ter reação nenhuma. O nosso rim, a gente não se preocupa se ele está funcionando ou não. Esse coração aqui, ele bate, não sei nem quantos batimentos cardíacos por dia. Mas entenda o seguinte: o cuidado que Deus tem comigo e com você vai muito além disso que eu estou falando. Você pode até querer ficar sozinho, tá bom? Mas não tem problema. Às vezes a gente não acorda e a gente quer ficar sozinho. De vez em quando você acorda e fala: não quero falar com ninguém, me deixa aqui no meu quarto. Mulher que tem isso, né? Hoje você não fala comigo porque eu não quero falar com ninguém. Tem uns homens de vez em quando que tem isso também, né, professor Gilmar? Mas 90 e poucos % é mulher. Mulher às vezes fala assim: olha, eu quero ficar quietinho, não quero falar com ninguém. Eu vou te contar um segredo, tá bom? Por mais que você queira ficar sozinha na presença de alguém, o Senhor nunca vai deixar você sozinho. Porque diz a palavra do Senhor que Ele enviou o seu anjo para acampar ao seu redor. Sabe o que é isso? Aonde eu estou, está o anjo do Senhor me guardando por onde eu passar. E quando eu estou dormindo, o anjo do Senhor está lá. Quando a gente levanta, vai lá se arrumar, ajeitar o cabelo, o anjo está esperando. Quando você sai, ele sai com você, para te acompanhar aonde você estiver e para te guardar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Existem pessoas que precisam mudar de perspectiva de vida. Talvez dentro da minha concepção humana, existem pessoas que não conseguem entender, por exemplo, por que um Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele vai se preocupar comigo, ou vai se preocupar com a minha família, ou vai se preocupar por alguém que não quer nem, olhar para mim, nem fazer nada disso. Mas entenda uma coisa: Deus tem algo especial para fazer nesta igreja, nessa noite. Eu não saí de lá de Santo André para vir aqui. Estava proposto para eu vir aqui no segundo domingo do mês que se passou, no começo do mês, mas algumas coisas aconteceram e eu falei: Senhor, eu preciso ir lá. Mas entenda, essa palavra eu sei que está direcionada para alguém nessa noite, e o Senhor hoje muda a sua história, se você crer que Ele é capaz de fazer. E a irmã que ministrou aqui agora há pouco, ela disse uma coisa interessante: um abraço pode mudar a história de uma pessoa. E eu queria fazer um ato de fé agora, enquanto você fecha seus olhos. Tá bom? Glória a Deus. Abraça ela e ora por ela. Ela precisa de um abraço.
Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Deus soberano, aleluias. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Senhor, Tu és soberano, Pai. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, Deus, a Tua palavra é capaz de mudar, Senhor. A Tua palavra é capaz de mudar sentimentos, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, é capaz, Senhor, ó Deus, de mudar histórias, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, é capaz de quebrar, Senhor, toda maldição, ó Pai querido. Pai santo e poderoso, a Tua palavra, Senhor, é capaz de mudar, Senhor, a história de vidas, de pessoas, ó Pai, aqui neste lugar. Pai querido e Deus santo, Senhor amado, nós cremos, ó Pai, na atuação de um Deus que é capaz de mudar, Senhor, que é capaz de tratar, ó Pai querido, a vida, Senhor, de homens e mulheres neste lugar. Pai santo e poderoso, eu quero crer, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, que Tu hoje, Senhor, entra, Pai querido, sobre a vida, Senhor, de pessoas aqui neste lugar, Pai querido, para mudar, para restaurar, para restituir, Pai querido, tudo que foi perdido, tudo que foi, ó Pai, zombado pelo inimigo, Pai, nós queremos declarar, ó Pai, nesta noite, a restituição dos Teus filhos nesta casa, Pai querido, que há de acontecer, Pai querido, sobre a vida dos Teus filhos nesta noite. Pai querido, nós nos rendemos, ó Pai, à presença do Teu Espírito Santo nessa noite. Que aconteça, Senhor, o Teu desejo, o Teu querer, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos. Pai querido, aquele que não tinha paz, que volte a ter paz nessa noite. Aquele que não tinha alegria, Senhor, traz a alegria de volta. Pai querido, aquele que não tinha, Senhor, prazer de Te louvar e de Te adorar, Pai querido, traz de volta a adoração, traz de volta, Senhor, o Teu amor, a Tua gratidão, a Tua unção, Pai querido, derrama, Senhor, sobre este lugar, Deus querido, algo extraordinário, Senhor, na Tua presença neste lugar, porque só a Tua presença é capaz de mudar a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória nessa noite. Aplauda Ele, porque Ele merece o meu louvor, o teu louvor, a minha gratidão. E viva nesta noite algo extraordinário da parte de Deus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ouvir o grupo de louvor adorar ao Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade, a confiança dos irmãos daqui de Jundiaí, em estar aqui mais uma vez, para ocupar essa tribuna. A gente sabe que, às vezes o inimigo se levanta, mas eu estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Deus, e eu sei que Ele tem o melhor para mim, para a minha vida. É uma igreja que nós temos orado bastante, e foi o que a gente estava falando ontem, né? De todas as nossas congregações, eu acho que aqui a gente tem mais afinidade, e olha que a gente não tem poucas, é que vocês não sabem, né? Ainda, né? Mas a gente tem várias congregações espalhadas por aí, mas a que a gente tem mais afinidade é essa aqui. Então a igreja de Jundiaí, a igreja da Vila Renato, tem uma coisa de ligação muito forte. Eu louvo ao Senhor e agradeço cada dia pelos irmãos deste lugar. A gente tem um carinho muito grande pelos irmãos, e os irmãos mostraram que os irmãos não gostam muito de mim exatamente ontem, porque só daqui foi 22 homens só daqui. A gente fez um evento na igreja para 46 pessoas, chegou lá e falou assim: olha, esse aqui é o povo de Jundiaí, ô glória. Então eu me sinto muito bem aqui, e quando os irmãos forem para lá, nós vamos tratá-los da mesma maneira,
ou se não melhor ainda, porque é o que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio que logo, logo nós vamos estar aqui. E eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida em conhecer, né, um povo que vai adorar ao Senhor e vai morar no céu. Eu falei para a pastora Cida outro dia, eu falei, olha pastora, eu vou te contar um segredo, mas fica só entre nós dois, tá bom? Ela pode falar. Eu falei, o pastor Júnior me chamou para morar lá em Jundiaí. Ela falou, não vou orar para isso. Mas a gente sabe que, a gente fala assim, mas aquilo que for provisão de Deus, aquilo que Deus preparar a gente vai fazer, porque é Ele que faz. E se eu não mudar para cá, eu venho para cá, tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Se não der para vir de carro, a gente vem de trem. Se não der para vir de trem, a gente vem a pé, né, Valdemar? Sai um pouquinho antes. Mas a gente chega, se o Valdemar não se perder no meio do caminho, a gente chega. Né? Hoje ele não errou. Então eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor por esta igreja. Que os irmãos continuem orando por nós. Ali na igreja da Vila Renato, nós com certeza estamos orando pelos irmãos. Aí quando for o mês que vem a gente tem uma surpresa para os irmãos. Mas a surpresa eu não posso contar e as palmas louvam e engrandecem ao Senhor.